Senador Humberto Costa, do PT, faz parte do grupo de transição da área de saúde do governo Lula. O senador está em Washington e ele pode ser o secretário da Saúde, é um deles, né? O Lula ainda não definiu quem vai ser o ministro da Saúde, não definiu mesmo. Eu tentei, através de fontes que eu tenho, levantar se ele tinha definido, não definiu, mas o senador, que foi um dos articuladores da campanha política do Lula, pode confirmar que o presidente ainda não escolheu. Talvez a caminho do Egito ele possa ter escolhido. Senador, é um prazer falar com o senhor, é uma honra falar com o senhor que representa um governo novo em que a gente deposita a esperança de que faça sempre um Brasil melhor. Pois não, governador, bom dia. Bem, Senador. Bom dia, Datena. Uma alegria poder falar com você, com todos os ouvintes da Band. Bom, senador, esse corte que o governo anuncia de 22 bi no Ministério da Saúde, 22 ou 23, com o mundo mergulhado numa pandemia, é um tapa na cara da sociedade, né? Todos os países do mundo sofreram demais ou porque não tinham um serviço público de saúde ou porque esse serviço público de saúde era inócuo. O Brasil só não morreu mais gente aqui por causa de um SUS que era muito incipiente, melhorou durante uns tempos, depois de muita crítica, porque muita gente morria por falta de leito em SUS, morria em hospitais, nas camas, nos corredores, tinha ratos aí em sala de hemodiálise, mas tinha o SUS. Bastou injetar uma grana a mais no SUS para que durante a pandemia esses valorosos médicos, enfermeiros, pessoal hospitalar salvasse o Brasil de uma sentença pior ainda. O Brasil, proporcionalmente, foi onde mais morreu gente. A gente tem 100 milhões a menos de habitantes no Brasil, não é? Mas, na realidade, a situação foi difícil demais e por termos o SUS e por termos onde injetar dinheiro, nós conseguimos salvar muita gente. Como é que o senhor vê esse corte da área da saúde? E outras áreas também, mas na saúde. Bem, nós vemos com muita preocupação, né? Em verdade, o que aconteceu é que em 2016, quando foi aprovada essa chamada emenda constitucional do teto dos gastos, os recursos para a saúde que eram corrigidos de acordo com o crescimento da receita corrente líquida, um percentual fixo, que, portanto, crescia a cada ano, ela passou a crescer tão somente de acordo com a inflação. Então, isso, se nós fizermos uma comparação ao orçamento que nós tínhamos em 2016 com o que nós temos hoje, há, de fato, uma perda, um déficit de 22,7 bilhões de reais. No ano da pandemia, em 2021, houve aquele orçamento de guerra que promoveu um incremento dos recursos para o enfrentamento à pandemia da Covid. Mas, passada a pandemia, concluído o orçamento de guerra, nós hoje temos um déficit muito grande em áreas que são cruciais, na área do abastecimento de medicamentos, de vacinas, de outros insumos para as unidades do SUS, assim como a redução dos recursos para a farmácia popular, corte no programa Brasil Sorridente e ausência de recursos para o custeio normal do sistema. Por essa razão é que nós fizemos uma demanda ao grupo da transição que está trabalhando essa ideia de criar uma folga no orçamento, de que esse recurso de 22,7 bi fossem reincorporados ao orçamento da saúde. Se isso acontecer, será possível nós garantirmos todas essas despesas. Se isso não acontecer, com toda certeza nós vamos vivenciar uma crise de enormes proporções no Sistema Único de Saúde. O governo federal gasta muito. Os três poderes gastam muito. E às vezes muito errado, com quem trabalha pouco e ganha muito. Quem trabalha muito normalmente ganha mal, funcionário público, não é? Se não houver uma reforma administrativa e política, e talvez até de regime para um parlamentarismo, coisa que é tal, o Brasil não vai sobreviver nos próximos anos
não vai se inserir na política dos maiores países do mundo, para isso tudo resultar numa divisão de renda menos canalha que essa que tem hoje no Brasil. Porque a divisão de renda no Brasil hoje gera poucos ricos, bilionários alguns, 40, 50, e a maioria de pobres e desempregados e famintos e sem casa e daí por diante. É possível que isso seja corrigido num espaço de tempo que pelo menos a gente seja inserido no contexto mundial de uma forma definitiva. Não adianta ter a 10ª economia do mundo, mas ter uma divisão de renda que se iguala aos países africanos, onde muita gente morre de fome. O senhor acredita nisso? E vai ser obrigado mesmo a furar teto de gastos, porque senão, depois dessa pandemia, com essa gastança toda, porque houve roubalheira também na gastança, em compra de vacina, em respiradores. Eu não acreditava que houvesse roubalheira, mas houve, né? Ninguém foi preso, porque é difícil alguém ser preso nesse país aqui quando age mal. Mas o senhor acredita que a gente consiga mudar a forma de governo do Brasil, uma administração melhor das contas públicas, já de novo quase que impagáveis, com quase meio tri de dívida que o governo deixa para o governo Lula? O senhor acredita que o Brasil seja viável? Sim, eu acredito que seja. Nós temos que combinar esses dois tipos de medida. De um lado, né, procurar fazer um gasto racional, estratégico, naqueles pontos em que realmente eles fazem a diferença em termos do crescimento, do desenvolvimento do país. Então, as políticas sociais, como saúde, educação, assistência social, investimentos na área de infraestrutura que atraem o capital privado também para realizar investimentos ou fazê-los em conjunto. Isso gera emprego, melhora a renda, melhora os impostos. Então, esse é um dos caminhos. O outro caminho também é melhorar a qualidade do gasto público. Você citou diversas áreas aí onde realmente nós temos uma irracionalidade, um desperdício. Isso realmente é necessário. Isso se faz com uma boa gestão, com a utilização de cargos ocupados por pessoas que estejam realmente preparadas para essa função. Eu creio que o somatório disso tudo realmente pode fazer com que as coisas mudem. E aí cabe ao governo, dentro do seu programa, estabelecer ações que contribuam para uma redução significativa das desigualdades. Eu acredito que, apesar da dificuldade do momento, nós vamos ter condições, sim, de superar esses problemas e fazer com que o Brasil seja, sem dúvida, um país melhor para se viver. Bom, a Covid não acabou. Aliás, eu estou preocupado com a sua voz aí. Deve ser por diferença de clima. Aliás, estou preocupado com a sua, mas muito mais com a minha, para dizer a verdade. Mas eu estou preocupado com a sua, mas muito mais com a minha, porque eu vivo disso. E também estou meio arretado aqui. Nós vamos entrevistar uma especialista que já parece que foi identificada uma nova variante, onde ela está, lá em Belém do Pará, lá na entrada da Amazônia. A Covid veio para ficar e vai ficar durante muito tempo. Já tem uma vacina bivalente para a Covid que prevê essa cobertura para Ômicron. Eu passei a pandemia inteira sem pegar Covid com todas as variantes, antes sem vacina, depois com as 4 vacinas, e fui pegar a Ômicron quando eu esperava que nunca ia pegar Covid. Eu achava que eu era daquele grupo de pessoas imunes, era nada, peguei Covid e quase morri. O cara fala, essa variante é levinha, mas para algumas pessoas com comorbidade de mais idade, e às vezes até jovens, ela pode complicar e matar. O governo já devia ter comprado essa vacina, mas não comprou nem quando precisava, não vai comprar agora. O governo Lula pretende comprar de imediato essa vacina ou não? Veja, essa vacina está sob análise da Anvisa, né? A informação que nós temos é que dentro de mais 2 ou 3 semanas no máximo, o seu uso já deve ter sido aprovado. Tudo o que há de estudo feito mostra uma eficiência muito grande sobre essa nova variante,
Agora, cabe ao governo tomar a decisão política de fazer essa compra. O ideal é que faça de imediato, porque está claro que o número de casos está crescendo, está claro que tem aumentado levemente, mas tem aumentado o número de mortes, e o que nos preocupa em especial é que ela tem atingido muito crianças, né? E a vacinação das crianças está bastante atrasada. Até o momento nós tivemos a aprovação para crianças de 0 a 3 anos, a vacinação apenas para aquelas que têm comorbidades. Então há muitas coisas que precisariam ser feitas, né? Ampliar o percentual de pessoas com as doses de reforço e de imediato já pensar nessa 5ª dose com essa vacina bivalente já. Agora, como nós sabemos, a transição ela tem um papel limitado, nós não podemos ocupar o papel do governo, mas vamos fazer gestões junto ao governo, junto ao Ministério da Saúde, para que essa compra aconteça rapidamente, para que essa aprovação seja acelerada e para que esses grupos que estão com a cobertura limitada possam se vacinar, inclusive com as vacinas já existentes, né? A Coronavac é importante para crianças com mais de 3 anos e a Pfizer pode ser administrada para essas com idade menor, inclusive, mas apenas aquelas crianças que têm comorbidades estão sendo vacinadas agora nessa faixa etária. Bom, o resultado dividiu o Brasil das eleições. O Lula ganhou legitimamente, mas com uma diferença mínima. Isso divide o Brasil. Nem o Bolsonaro e nem os bolsonaristas entendem até agora que perderam nas urnas, né? Isso é uma coisa clara. Está dificultando mais ainda um governo de transição que se previa difícil, senador? Sim, naturalmente que o ideal seria que houvesse uma aceitação geral do resultado. Está cada vez mais claro que o nosso sistema eleitoral ele é muito seguro, muito eficiente, não há o que duvidar desse resultado. Naturalmente que se houvesse um reconhecimento, tudo ficaria mais fácil. Mas eu acho que é a obrigação de quem ganhou enfrentar todas as dificuldades, inclusive as dificuldades que ocorrem nesse período da transição, do pré-governo. O que nós queremos que aconteça, isso aí é vital para esse processo, é que nesse relacionamento com o governo, nessa transição, nós possamos ter acesso a todas as informações, nós possamos fazer um diagnóstico preciso de qual a situação real, por exemplo, do Ministério da Saúde, como anda o abastecimento de insumos, como é a sua estrutura interna, de que maneira o governo está pensando em solucionar esse tema da vacina. Então é óbvio que essas manifestações, inclusive à frente de quartéis, pedindo intervenção militar, não são boas para a democracia, mais até do que para o governo, não são boas para a democracia. Mas eu acredito que é uma questão de tempo para que as últimas pessoas que estão vivendo quase que um transe, elas possam cair na realidade e ver que precisamos trabalhar para melhorar o Brasil. Na próxima eleição, novamente, elas apresentam o nome com os quais se identificam e, assim, a democracia. Bom, o Bolsonaro sempre foi eleito pelo regime democrático. Primeiro na época do voto em cédula, onde havia realmente fraude pra caramba, você vê as eleições americanas. Então sempre sob suspeita e voto no papel, né? Depois com as urnas eletrônicas foi eleito inclusive presidente da República num regime democrático. Porque num regime militar, um capitão jamais seria presidente e um general vice. Então Bolsonaro deve saber o que é importante à democracia e os militares, me parece, estão bem longe dessa coisa demodê de golpe. Isso não existe, tá? Os militares que nós temos hoje sabem o papel das Forças Armadas, respeitam quem será o presidente A ou B e o papel deles é defender o país de agressão externa e quando não houver a possibilidade de forças policiais por A ou B não tiverem condição de deter o crime organizado ou ações criminosas em cidades,
Aí o governador pede para o GLO a intervenção do Exército, Marinha, Aeronáutica, ou então até do presidente, como o Temer determinou no Rio de Janeiro, que houvesse uma intervenção, e o Temer teve um papel fundamental, porque a intervenção para os militares seria inclusive política. Eles queriam tomar o lugar do Pezão, que era um ladrão mesmo, devia ter saído, mas o Temer não permitiu que se avançasse o sinal, deixou o Pezão lá para depois o Pezão ser preso, mas assumiu uma polícia que estava ligada muito à milícia, à corrupção de grupos criminosos e tal, precisava ser refeita. A intervenção no Rio foi até saudável, porque não havia como a polícia se autogerir lá no Rio de Janeiro. Mas a gente espera que daqui para frente realmente a coisa se acalme, que as pessoas entendam aquela frase do Churchill que dizia, olha, a democracia não é o melhor regime que tem, não. Tem vários defeitos. Ele perdeu a eleição depois de ganhar uma guerra. E depois voltou pelo caminho democrático a ser primeiro-ministro da Grã-Bretanha. Mesma coisa pode acontecer com o Bolsonaro. Se o Lula não fizer um governo bom, o Bolsonaro hoje é líder de 58 milhões de pessoas que votaram nele. Esse é o grande detalhe, né? O bolsonarismo e o Bolsonaro têm que entender que o único caminho que existe para um país hoje em dia, o melhor caminho, é o caminho da democracia. Bom, o senhor foi um dos quadros mais atuantes, eu vou abreviar a entrevista, estamos no meio de um feriado, o senhor está nos Estados Unidos, mas o senhor foi um dos mais atuantes na CPI da Covid, não é? CPI que apurou um monte de irregularidades, de gente que meteu a mão no pote, mas faltou o quê para a conclusão da CPI? Faltou ação de autoridades que, na realidade, não cumpriram com o dever de punir quem roubou demais, quem deixou por omissão gente morrer. Enfim, como é que o senhor analisa essa CPI? Sim, nós entendemos que a nossa parte ela foi feita. O papel da CPI ele é limitado, é de investigar, ela não pode abrir processos, nem processar. Nós fizemos a investigação e fizemos aí o indiciamento de uma série de pessoas que, por ação ou omissão, contribuíram para o processo que levou à morte de quase 700 mil pessoas. Aqueles casos em que as pessoas não têm foro especial, eles têm andado na primeira instância. É o exemplo do Ministério Público do Distrito Federal, é o exemplo do Ministério Público de São Paulo, não é tanto o exemplo do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, nem o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, que estão andando muito devagar. Agora, na verdade, a grande falha, a grande omissão é aquela feita pela Procuradoria-Geral da República, que sequer se dignou a abrir investigações para confirmar, para aprofundar aquilo que nós levantamos na CPI, e tem sistematicamente pedido o arquivamento daquelas ações que envolvem em especial o presidente da República, a sua atuação, que realmente contribuiu diretamente para a morte de tantas pessoas. Eu espero que, como a saída de Bolsonaro do governo e outras pessoas que vão perder o seu foro especial, e com isso os processos vão para a primeira instância, nós possamos ter a partir daí uma investigação séria, uma investigação aprofundada que nos diga realmente o que essas pessoas fizeram e que penas elas devem receber se for confirmado que agiram de forma irresponsável ou criminosa. Então, essa é a nossa expectativa. Senador, eu vou, como disse, abreviar a entrevista, agradecendo pela sua participação, mas é claro que o senhor está esperando aquela pergunta que vai ser feita mesmo, não tem como não fazer, porque é assunto no Brasil inteiro. Aliados até do presidente Lula acham que foi uma gelada dele embarcar aquele jato furado do Júnior da Qualicorp lá para o Egito. Perdeu uma grande oportunidade de não ir nessa. Mesmo porque se não tivesse dinheiro para levar o Lula para lá, era só dizer para os egípcios que os egípcios mandavam uma frota de aviões para levar o Lula para lá, porque eles têm interesse em saber o que o Brasil pensa de uma forma diferente sobre o clima, sobre preservação. Não foi um erro político, já antes de começar o governo, embarcar
jato furado desse cara que chegou a ser preso, inclusive por 4 dias aí, por caixa 2 de campanha do Serra. O senhor não entende que foi um gesto que podia ter sido pensado melhor? Pelo menos aliados políticos do Lula pensam assim também. E é claro que adversários estão descendo o cacete aqui no Brasil. Bem, na verdade eu não tive a oportunidade de acompanhar essa decisão, não participei dessa decisão, então o meu julgamento eu só posso fazer de longe. Primeiro, o empresário, ele é amigo do presidente de longa data, né? Ele também não tem qualquer tipo de atividade hoje que possa entrar em conflito com o que é papel do governo na área da regulação, nas suas ações. Portanto, em tese, não haveria qualquer tipo de conflito de interesses. Em tese, não. Na verdade, não há, não é? Mas eu não sei realmente qual foi o que é que pesou exatamente na decisão ilegal que foi não é, tomada. Né? Ilegal não é. Como? Agora, aquela história de... Exatamente. Ilegal não é. Mas é aquela história de César, da mulher de César. Né? Ela não pode ser só Odessa, tem que parecer Odessa também. Então, pegou mal. Isso aí pegou mal. Até gente aliada aqui do governo Lula está reclamando dessa viagem, mas enfim, é uma migalha perto daquilo que o Lula vai enfrentar daqui para frente, num país dividido. Vai ser um governo difícil, mas nós temos que rezar para dar certo, porque não tem outro jeito, não tem outro caminho. Se o Brasil não sair dessa bancarrota no meio de uma economia mundial quebrada, nós estamos ferrados. Mas tem que se ter muito cuidado, que eu repito, o território é muito minado, né? O senhor vê esses ataques aí nos Estados Unidos a ministros do Supremo, gente que pensa de uma forma agressiva. Eu odeio extremista de esquerda ou de direita. O fascismo do Hitler matou 50 milhões de pessoas, mas o stalinismo e junto com o Mao Tse Tung mataram 120 milhões de pessoas também. Então, radicais de esquerda ou de direita não pensam direito, não pensam corretamente. O nosso centro aqui é meio esquisito. Eu chamo mais de ventão do que centrão, porque venta para o lado que está virado. É bom que a gente tenha paz para que tenha um governo capaz de recuperar o Brasil e dar sustentabilidade. Claro que vai ter oposição de um Congresso mais conservador, mas até por isso que se faça uma oposição viável, né? uma oposição correta, para que o Brasil entre nos eixos, porque a gente não tem outro caminho. O mundo inteiro vive uma invasão da Ucrânia e o mundo inteiro vive uma situação econômica lamentável por causa da pandemia e também por causa da invasão da Ucrânia. Então nós precisamos ter calma, paz e não podemos apagar fogo com gasolina, não, senador? Exatamente. Acho que o Brasil está precisando disso, de paz, de entendimento, de um governo que promova a solidariedade. Voltando àquele assunto que você abordou, pode ter certeza, a população brasileira pode ter certeza que de nenhuma forma o presidente Lula vai promover qualquer beneficiamento a essa pessoa ou qualquer uma de suas empresas. E eu acho que o momento realmente é de nós superarmos as diferenças e começarmos a trabalhar para melhorarmos a condição de vida da nossa população. Eu lhe agradeço muito, Datena, por essa oportunidade, estou sempre à sua disposição. Deixo aqui o meu abraço a todos os ouvintes da Rádio Band. Senador, foi um prazer estar com o senhor, desculpe atrapalhá-lo em pleno feriado. Muito obrigado pelo seu tempo valioso aí durante um feriado e nos atender direto dos Estados Unidos. Um abraço grande, um bom governo ao senhor, ao presidente Lula, porque nós precisamos disso mais do que nunca para salvarmos esse país com tanta desigualdade, tanta situação difícil, de muita gente morrendo de fome, de desempregados. Isso há um caminho. O caminho é a democracia e o caminho, mesmo que com oposição bem feita, é a união de todos para a gente conseguir chegar no fim do túnel de uma forma positiva. Não podemos apostar no caos e nem na violência de forma alguma. Um abraço ao senhor, fica com Deus. Muito obrigado, um abraço a você.